paz do Senhor Jesus, me chamo Luciano Ribeiro e vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 10, que será ministrada no dia 7 de setembro, que tem por título A Expansão da Igreja. Eu creio que Deus vai edificar a tua vida através dessa aula, então curta esse vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva em nosso canal, a Igreja em Expansão. A princípio, quando nós lemos Atos capítulo 8, que é aonde a nossa lição está baseada, nós vamos pensar que o que fez a igreja se expandir e crescer foi a perseguição. O que fez a igreja crescer e se expandir nunca foi a perseguição. Nunca foi um método coach, passos para o crescimento, as portas que vai fazer você expandir. Não, não, não. O que fez a igreja crescer foi Cristo. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 e verso 7, Paulo deixa isso claro. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. O que faz a igreja se expandir e crescer ainda é Cristo. É claro, ele se utiliza dos seus métodos, mas o que faz a igreja crescer e se expandir ainda é Cristo. John Stott, ele completa com um pensamento dizendo: a igreja não cresce pelo que ela é em si mesma. A igreja cresce pelo que Cristo é nela. Então, irmão, é Cristo que ainda nos faz crescer e expandir, independente se tem perseguição ou não, independente se tem provação ou não. É Ele que nos faz crescer para a glória do nome dEle. Texto áureo, leia nosso slide aí do lado aí para você acompanhar o nosso comentário. O que parecia uma tragédia, Deus ele transformou em oportunidade para o evangelismo. Estevão, ele se vai. E isso deveria ser um motivo de desistência para os outros. Até porque Estevão foi um exemplo. Eles pensaram e sabiam, se nós continuarmos pregando a palavra, seremos mortos igual Estevão. Só que, em vez de ser um motivo de desistência, foi algo que impulsionou mais ainda eles evangelizarem. Eles não tinham medo, eles estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não tiveram medo e continuaram na missão ao qual Cristo os designou para fazer, que foi pregar o evangelho para toda criatura. E nesse cenário, como você leu no textual, surge um novo personagem, um diácono também, um daqueles 7 que foi escolhido juntamente com Estevão. O nome dele? Felipe, cheio do Espírito Santo, que pregava com ousadia e com fé. E aonde ele foi pregar? Ele foi pregar justamente numa terra onde os judeus não eram bem recebidos. Ele foi pregar em Samaria. O povo que era considerado impuro pelos judeus, os judeus não suportavam ficar perto dos samaritanos, mas por causa da pregação e da palavra de Cristo, as barreiras foram rompidas. Aquele povo recebeu a palavra ali e foram cheios do Espírito Santo. Em Cristo, nós vamos ter convivências pacíficas, seja lá com o que for. A palavra de Cristo é o elo mais forte que nos une, independente das indiferenças. Filipe, sendo judeu, ele foi pregar para o samaritano e foi aceito aquela palavra. Então, nós aprendemos com esse textual. Alguém cheio do Espírito Santo não tem medo de pregar a palavra e não tem medo das barreiras que possam existir, porque sabe, em Cristo, todos nós estamos unidos e teremos uma convivência pacífica. Verdade prática. A nossa verdade prática, ela fala sobre evangelismo, de uma igreja que não se limita às paredes do templo. Eu gosto muito dos comentários de John Stott, por isso que de vez em quando você vai ouvir eu falando aqui algum comentário dele. Tem um comentário que ele diz: a missão da igreja é testemunhar a Cristo, e o testemunho não acontece dentro das paredes do templo, mas nas ruas, nos lares e nos locais de trabalho. Tem uma frase de uma pregação da pastora Helena Raquel que ela diz: a maior prova de que você foi salvo é o desejo no seu coração para que outras pessoas também sejam salvas. Por isso, quem é salvo de verdade
evangeliza. Quem é salvo de verdade quer espalhar essa palavra de salvação para os outros. E a verdade prática fala justamente sobre isso. Uma igreja evangelizadora. Todos nós temos essa missão. Não importa se você dizer, irmão, eu não sei qual é meu dom, eu não sei qual é meu ministério, eu não sei para que Jesus me chamou. Eu já sei para que Jesus chamou. Para você evangelizar. Ide por todos e pregai o evangelho. Está passando aqui ao lado agora a leitura diária. É muito importante que você acompanhe essa leitura diária. Tem um versículo para cada dia, ou 2 versículos no máximo. Isso vai fazer você estar muito mais inteirado na lição de hoje, além de fazer você conhecer mais a Bíblia. Isso é muito importante para a vida do crente. O crente sem palavra, o crente sem Bíblia, é o crente que está sem defesa. Então, muito importante você leia todos os dias. Tem pessoas que dizem, irmão, não tenho tempo para ler a Bíblia. Na verdade, isso não é falta de tempo, é falta de prioridade. Quando alguém quer algo, a pessoa faz de tudo para conquistar o que ela quer. Então, a mesma coisa é a palavra, a mesma coisa é a leitura, a mesma coisa é uma vida de oração. Isso não é falta de tempo, é falta de prioridade. Vai passar aqui também ao lado o texto bíblico que nós leremos na classe, a qual essa lição está baseada, Atos capítulo 8. E logo após esse texto bíblico também vai passar aqui os 3 objetivos da lição de hoje, que são apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. 2, expor a centralidade de Cristo, da palavra de Deus, na evangelização realizada pela igreja, e enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular novos convertidos. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição de hoje. E é muito importante que, ao término da sua lição, os alunos tenham entendido esses 3 objetivos, o qual é a lição de hoje. Introdução. Depois do martírio de Estevão, a igreja se dispersou, porque eles perceberam que não tinha mais condição deles ficarem em Jerusalém por conta do tamanho da pressão e da perseguição que se levantou. Eles tinham 2 opções: ou eles continuavam em Jerusalém, mas se calassem, desistir de Cristo, ou eles continuassem a missão, cumprindo assim a palavra de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, que era pregar em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eles escolheram, óbvio, a segunda opção, de ir e pregar o evangelho, mesmo tendo testemunhado que Estevão foi martirizado. Eles foram pregar em outros lugares. No texto áureo nós até vimos, Filipe foi para um lugar que não era nada recomendável, foi para Samaria, e entre outros lugares as pessoas foram para poder cumprir a missão. Aqui, nessa introdução, nós aprendemos algo muito sério, que nós não devemos nos assustar se Deus permitir que se levante situações para que Ele nos faça mudar de lugar e nos colocar exatamente no lugar onde Ele quer que cumpramos a missão que Ele determinou para cada um de nós. Abraão era de Ur dos Caldeus, Deus não queria ele lá, perdeu seu irmão. Abraão não era de Harã, Deus não queria ele lá, ele perdeu seu pai, até ir para o lugar exato em que Deus queria cumprir a missão que tinha na vida dele. Moisés no Egito era conhecido como filho da filha de Faraó, mas o lugar de Moisés não era no Egito, foi para Midian. Depois voltou para o Egito, mas com a missão, tirar aquele povo daquela terra para colocar exatamente no lugar que Deus queria cumprir a sua missão. Jonas tentou fugir porque ele não queria pregar em Nínive. Deus usou uma baleia para que ele entendesse que não era onde ele queria, mas para que a missão fosse cumprida, Deus ia colocar ele exatamente no lugar certo. Então, vamos aprender nessa introdução que por causa da sua missão, você não será aceito em alguns lugares. Isso vai te obrigar a você ir para o lugar que na tua mente é uma coincidência, mas na verdade, esse lugar que você às vezes é obrigado a ir, é exatamente o lugar onde Deus quer fazer você desenvolver a missão que Ele determinou para cada um de vocês. Então,
essa ida da igreja para Samaria, para os confins da terra, para outros lugares, parecia que foi por causa da perseguição, mas não foi. Foi por causa da palavra de Jesus, que já tinha dito que eles iriam pregar em todos os lugares. Então, para que a palavra de Deus seja cumprida, para que a nossa missão seja exercida, Deus vai permitir que não sejamos aceitos em alguns lugares só para nos empurrar exatamente para o lugar onde Ele quer que nós venhamos desenvolver a nossa missão. Primeiro tópico: a igreja diante da perseguição. Primeiro subtópico: embora perseguida, não fragmentada. A igreja ela foi perseguida e por isso houve essa expansão, mas essa expansão não significa uma divisão. A igreja não se dividiu, ela se expandiu. Tinha o seu núcleo principal, que era em Jerusalém, mas elas também se dispersaram para alcançar um nível global, um nível mundial. E o que parece é que nos primeiros capítulos de Atos, a perseguição era muito focada nos apóstolos, mas agora não é só mais os apóstolos que incomodam os perseguidores. Eles perceberam que os cristãos que se convertiam eram tão ousados e tão intenso na palavra quanto os apóstolos. Então a perseguição agora é generalizada, não somente sobre os apóstolos. Quando acontece essa dispersão, parece que também que as funções ela acaba meio que se adaptando conforme o cenário. Filipe, como um diácono, ele foi levantado para servir a mesa por causa do número de pessoas, mas aqui a gente percebe, e ao decorrer da lição vamos perceber, que Filipe não fica preso a esse serviço de servir as mesas, mas ele também é um daqueles que se espalha, não para causar uma divisão, mas sim para poder levar o evangelho, para poder lançar a semente. Lembra da parábola que Jesus contou, a parábola do semeador? Então, foi mais ou menos isso que eles foram fazer. Eles foram semear em outras terras e não se dividir. Eles tinham um máximo respeito pelos apóstolos. Mas agora, como a perseguição não é somente sobre os apóstolos ficam em Jerusalém como uma função pastoral, mas de cuidado. E os outros vão para a rua, vão para as casas, como Jesus orientou, vai de dois em dois, de porta em porta de casa, cheguem, que a paz, desejem paz para aquela casa. Enfim, eles estavam fazendo essa missão de expansão e não uma divisão. Cada um criou uma congregação, não foi isso. Cada um levava Jesus de uma forma, não. Eles tinham o máximo respeito pelos ensinamentos, pela doutrina, pelos aconselhamentos dos apóstolos. E era necessário os apóstolos ficar em Jerusalém, até porque a maior pressão, a maior perseguição ainda era em Jerusalém. Então eles ficavam ali para poder fortalecer a igreja que estava perseguida, enquanto os outros saíram para poder expandir e crescer. Nem sempre, quando Deus te tira de perto de algumas pessoas, é por causa de divisão. Nem sempre, quando Deus te afasta de uma pessoa, é para você criar algo novo, mas é sim para você se juntar para fazer algo em favor do reino, porque o reino ele precisa crescer e se expandir. O que acontece hoje em dia é que tem muita pessoa que, por estar afastada às vezes uma da outra, acaba criando uma barreira de divisão, acaba criando desentendimentos, quando na verdade nossa missão é fazer com que o reino cresça. Nós estamos aqui para fazer placa de igreja crescer. Jesus não vem buscar placa de igreja, Jesus vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Estamos todos aqui à disposição para trabalhar em favor do reino. Não importa qual é a sua missão, irmão. Filipe poderia falar, ó, fui chamado para servir a mesa, então vou ficar aqui quieto servir na mesa. Não, você vê que aqui essa função de servir a mesa já não cabia mais para ele, até porque a igreja se espalhou, não tinha mais tanta gente talvez para poder servir a mesa, como havia naquele princípio.
Agora, como a igreja se expandiu, era necessário Filipe também utilizar os dons que Deus havia depositado nele, porque para cumprir a missão é preciso exercitar os dons que Deus nos confiou. Então, irmão, creia que vai existir situações que Deus vai nos colocar em lugares que Ele quer somente para que a nossa missão seja cumprida, para espalhar o Evangelho para toda a criatura. Mas é necessário ficar alguém para pastorear, para cuidar, como os apóstolos ficaram em Jerusalém, com essa função pastoral. Ela se espalhou, mas não se dividiu. Foi expansiva, mas não se fragmentou. Tá bom? Muito bom deixar isso claro, que eles não se dividiram, mas sim se espalharam. Segundo subtópico, uma igreja em luto. Aqui nesse segundo subtópico, ele é bem curto, leia aqui ao lado, mas é bem interessante, que vai falar sobre luto. E a Bíblia não proíbe ninguém de ter o seu momento de luto. A Bíblia não é insensível quanto a isso, porque apesar de falarmos que somos pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, nós somos humanos. Ser cheio do Espírito Santo não significa que somos deuses ou somos anjos. Não, ainda somos de carne e osso, ainda somos humanos. E Deus não proíbe ninguém de guardar um momento de luto. A Bíblia, entre os israelitas, os judeus, eles guardavam o luto, rasgando as vestes, chorando alto, jejuando, se cobriram com cinzas. Havia um momento de luto. Só que naquele momento ali em Atos, quando eles enterram Estevão, eles sentem, porque eles são de carne e osso, eles estão em luto, são varões piedosos que vão levar Estevão. A palavra grega utilizada aqui para esse choro é cofetos, que traduzido quer dizer pranto, significa choro, lamento, luto, mas não quer dizer que esse luto paralisou eles. O luto do cristão é um luto com esperança, quando outro cristão acaba morrendo. Ele seguiu o ciclo da vida. Nós nascemos, nós crescemos, reproduzimos e morremos. Estevão, ele morreu. E agora as pessoas que estão em sua volta ali estão enterrando, provavelmente pessoas que conviviam com ele, conheciam ele, está sentindo a dor do luto, mas não estão desistindo porque estão enterrando um ente querido, não estão desistindo porque estão enterrando alguém que pregava a palavra. O luto do cristão ele é diferente. Ele traz comoção, ele traz tristeza, porque não é normal você perder alguém, né? O nosso desejo mesmo é que ninguém se perca, ninguém nunca morra, mas a dor do luto ela é normal, mas não pode ser uma dor que vai me paralisar. O cristão ele tem uma esperança, que Paulo ele deixou isso registrado em 1 Tessalonicenses para os cristãos. Ele deixou isso registrado em 1 Tessalonicenses 4. Ele disse isso, que para os irmãos não serem ignorantes a respeito dos que estavam morrendo. Porque muitos estavam ali em Tessalônica esperando a volta de Jesus, e quando alguém morria eles ficavam tristes. Porque eles pensavam, essa pessoa morreu, então Jesus não vai voltar mais para ela, ela não vai ser salva. Aí Paulo fala isso, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram, daqueles que dormem, porque eles serão ressuscitados primeiro. Então, irmão, mesmo diante da luta, mesmo diante da dor, do choro, nós temos uma missão. E não é errado, não tem nada de errado você chorar pela perda de alguém, você sentir, porque você é de carne e osso, mas isso não pode te impedir de caminhar. A nossa missão é levar o evangelho para toda criatura. A nossa missão é continuar firme com a nossa fé em Cristo Jesus, mesmo diante de percalços no caminho. Infelizmente, nós não temos tudo o que nós queremos. Todas as nossas vontades nunca serão obedecidas e cedidas. Nós já vivemos conforme a vontade de Deus. Nós temos uma certeza: Estevão se foi, mas cumpriu a sua missão. Quem dera que todos que se vão depois que cumpriram a sua missão. E que nós podemos ser assim, até como exemplo de Estevão. Se estivermos no lugar de Estevão, chega a nossa hora que nossa missão aqui na terra seja cumprida, que nós possamos chegar ao fim da vida com a certeza que nós fizemos
nosso melhor, nós nos entregamos de fato, cumprimos a missão. E se nós formos como aqueles varões piedosos, tivermos que chorar o luto de alguém, que esse luto não seja um motivo para nos parar, mas que seja algo para nos motivar, como alguém entrega a sua vida por amor a Cristo. Então, isso quer dizer que eu tenho que fazer mais. Isso quer dizer que eu também tenho que ter esse amor por Cristo, ao ponto de entregar minha vida como fez Estevão. Terceiro subtópico, mas não desesperada. Nós vemos que apesar das pessoas chorarem a morte de Estevão, sentirem a dor pela perda de Estevão, eles não estavam desesperados, eles não estavam extremamente preocupados, pensando, olha, vai acontecer comigo também, olha, minha hora vai chegar. Não, eles não estavam desesperado, com medo de que aquilo também pudesse acontecer com eles. Eles estavam tristes, sim, estavam enlutados, sim, porque somos humanos, isso é normal, mas não estavam desesperados. Não deixe jamais que o desespero tome conta do teu coração. Alguém desesperado toma a atitude precipitada. Alguém desesperado acaba fazendo escolhas erradas. Alguém desesperado acaba abandonando a fé e trocando a primogenitura por um prato de lentilha. Aqueles homens, eles choraram, eles prantearam a morte de Estevão, mas de forma alguma perderam a sua alegria e a sua esperança em Cristo Jesus. Que algumas perdas que possam existir não nos faça entrar em momentos de desespero. Não deixe a nossa mente, o nosso coração turbado, desesperados, ao ponto de abandonarmos tudo e desistirmos de tudo. Pelo contrário, que a nossa fé possa estar firmada em Cristo, ao ponto de nada abalar essa fé, ao ponto de nada colocar desespero em nosso coração, porque desespero é uma grande marca de quem não tem fé. Desespero é uma grande marca de quem não tem confiança. O salmista fala, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia não se desespera, não se abala por notícias, por acontecimentos no meio do caminho. Quem confia em Deus sabe que Ele está no controle de tudo. E como o apóstolo Paulo disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. A sinopse, a primeira sinopse aqui do nosso tópico 1, ele diz, mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante. Só uma recapitulação. Falamos que a igreja foi perseguida e não fragmentada, ela se espalhou, mas não se dividiu. A igreja em luto, a igreja é composta por pessoas de carne e osso, que tem sentimento, tem desejo, tem vontade. Então, não é errado você viver um momento de luto. Até os judeus viviam, rasgavam suas vestes. Enfim, Deus ele respeita o momento de luto. E terceiro subtópico, a igreja não entrou em desespero. Então, temos que manter nossa fé firme em Deus, sabendo que Cristo, Ele está dentro do nosso barco e Ele que conduz o nosso barco em meio às tempestades. Nos garante que vamos chegar bem lá do outro lado. Segundo tópico, a igreja que evangeliza. Primeiro subtópico, a evangelização centrada na palavra. Acompanhe aqui a leitura da revista em nosso slide. É muito interessante isso, falar sobre evangelização e como a evangelização deve estar centrada na palavra. Eles iam por toda parte pregando as boas novas de Cristo. Isso me lembra o que Isaías disse e o que Jesus repetiu. O que? O Senhor me ungiu para anunciar as boas novas de salvação. Nossa missão não é ir até as pessoas e falar da vida. Não é até as pessoas e contar a historinha da carochinha, contar filosofias, fábulas. Não. Nossa missão é evangelizar falando a palavra de Deus pura e genuína, que mostra que a igreja era centrada na palavra. A igreja era centrada no evangelho de Cristo. Não era uma igreja que só queria números, mas era uma igreja que queria realmente ver pessoas
convertidas. E por toda parte que eles iam anunciando a palavra, pessoas se convertiam. Por toda parte que eles iam levando a palavra de Deus, os corações das pessoas eram receptivos. Era como um semeador. Eles lançavam a semente e caía em terra boa. Todos nós, todo cristão tem essa missão de ser um semeador. Sua missão, minha missão, nossa missão é semear. Não importa se vai cair em pedregulhos, se vai cair entre espinheiros, não importa qual é o terreno. Nossa missão é espalhar a palavra, a semente boa, a semente que é o Evangelho de Cristo. Nós não podemos sair jogando uma semente que parece ser semente, mas não tem eficácia para produzir. E nós não podemos sair espalhando uma semente artificial, uma semente que na verdade não brota, não funciona, não tem efeito. Nossa missão é espalhar o Evangelho, a palavra de Cristo. Aprendemos aqui que a igreja primitiva era comprometida com a palavra. Então, irmão, não importa o que qual é o seu ofício, você precisa estar envolvido com a palavra. A palavra é que nos guia, a palavra que é o manual de vida para todo crente. E a palavra que vai fazer com que outras pessoas também se convertam a Cristo. Ela é tão poderosa e é tão penetrante que ela penetra na divisão de juntas e medulas. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Então a palavra ela é cortante, é como uma espada de dois gumes, corta em quem fala e também corta em quem recebe. Então a igreja primitiva era centrada, evangelizava através da palavra. Não utilize outros meios a não ser a palavra. Não utilize outros meios para evangelizar a não ser a pregação da palavra. Uma igreja totalmente comprometida com aquilo que ela vivia. Uma igreja totalmente comprometida com aquilo que Cristo ensinava e falava. Eles utilizavam até os profetas, a história de Israel, como o próprio Estevão fez. Eles utilizavam até a história de Israel para mostrar que Cristo era o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Ele veio dos judeus, mas não é só dos judeus. Ele mesmo disse: a salvação vem dos judeus, mas não é somente dos judeus. Em 1 João capítulo 1, está escrito ali que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto creram e o receberam, foram-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Pregue a palavra, para que muitos que estão em trevas se despertem, para que muitos que estão lá no mundo sejam esclarecidos pela luz do Evangelho e venha adorar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Segundo subtópico, a evangelização centrada em Cristo. Agora, o segundo subtópico vai destacar mais sobre a vida do diácono Filipe, que agora ele exerce uma função mais evangelística. Ele não era um dos apóstolos, mas não se limitou por conta disso. Porque o que importa para nós hoje, cristãos, não é o título que nós carregamos, mas é a missão que nós temos e o quanto nós exercemos da missão que nos foi dada. Filipe aqui nos ensina algo muito valioso, que a nossa mensagem, a nossa vida, o nosso pensamento deve ser cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro e não egocêntrico. O que é egocentrismo? É quando eu coloco a minha vontade, a vontade do homem no centro de todas as coisas. Quando eu digo que tudo é para o homem, tudo foi o homem que fez, tudo foi fulano que teve uma estratégia, tudo foi ciclano que fez um show e trouxe muitas pessoas. Não, a nossa pregação, a nossa evangelização é cristocêntrica, não é através de fábula, não é através de conto da carochinha, mas nossa pregação é cristocêntrica. Filipe saiu anunciando a Cristo. E olha que coisa engraçada para quem consegue entender um pouco sobre o contexto do que estava acontecendo. Filipe, um judeu, indo até um samaritano, falando que um judeu morreu na cruz por ele. Falando que um judeu viveu e pregou a palavra. A pregação de Filipe não consistia em falar dele mesmo. A pregação de Filipe consistia em falar de Cristo vivo, de quando ele andou na terra, os milagres que ele fez, e de Cristo crucificado. Paulo ele chega a dizer em uma das suas cartas a Coríntios, dizendo que quando ele chegou entre o povo, ele não procurou saber nada deles, a não ser
Cristo e Cristo crucificado. A maior ferramenta que a igreja tem não são novos métodos, não são novas inovações. Não adianta você pintar a igreja de determinada cor, ligar luz, apagar luz, não. O que faz a igreja crescer, a palavra eficaz da igreja, o que realmente traz um efeito para a igreja é a cruz de Cristo. É Cristo e Cristo crucificado. É Cristo no centro de todas as coisas. Quando colocamos Cristo no centro de todas as coisas, a nossa pregação é eficaz, a nossa evangelização é eficaz. Nós não evangelizamos somente para ter números de pessoas dentro do templo. Nós não evangelizamos somente com o pensamento de ganhar dízimos ou ofertas. Nós não evangelizamos com o pensamento de querer dominar a vida das pessoas. Não, nós evangelizamos Cristo e Cristo crucificado, com um propósito, que essas pessoas que recebam Cristo sejam libertas, sejam curadas, sejam salvas e tenham uma vida nova com Cristo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco quando nós sairmos para evangelizar. Olha, ele não era apóstolo, ele era um diácono, mas estava exercendo funções evangelísticas, que era função de espalhar o evangelho. Então, não importa seu cargo, não importa o que você faz, até se você não tem cargo nenhum. Nossa missão é missão evangelística. Todo crente tem essa missão de espalhar o evangelho para todas as pessoas, seja no trabalho, seja na escola, seja num ônibus que você sentar ao lado de alguém, uma conversa. Nós limitamos hoje o pensamento de pregar o evangelho ao púlpito, a microfone, a altar, a show. Não, não, não. Pregar o evangelho é numa simples conversa que você faz com uma pessoa que você pegou um ônibus, que você trabalha, alguém da sua família. Isso é pregar o evangelho. Nossa missão é essa, pregar Cristo e Cristo crucificado. Porque assim como ele nos salvou, eu creio que ele vai colocar pessoas no seu caminho para que você anuncie as boas novas de salvação, para que assim como você foi salvo através de você e da palavra de Cristo, outras pessoas também sejam salvos para a glória do nome de Jesus. Para concluir esse segundo tópico, nós temos aqui a sinopse. A igreja cheia do Espírito é centrada em Cristo, anuncia a palavra com poder. Vamos recapitular esse segundo tópico. A igreja que evangeliza, ou seja, uma igreja que evangeliza centrada na palavra e uma igreja que tem Cristo como centro, uma igreja cristocêntrica. Isso aqui precisa ficar muito claro para os seus alunos, para você também que está aprendendo, que a sua oportunidade que você tem de falar com as pessoas, de conversar com as pessoas, tem que ser utilizando a palavra de Deus e centrado em Cristo. Porque tem muita gente que até anuncia a palavra, mas distorce a palavra e deixa a palavra meio motivacional, meio coach, para dizer você vai vencer, você vai ganhar, você vai receber aquilo, tem uma porta, tem uma chave, mas Cristo não é anunciado. Então, pregue, mas pregue Cristo e pregue a palavra. Paulo chega até a dizer, uns pregam por glória, uns pregam por avareza, mas o que importa é que Cristo seja pregado. A cruz é loucura para os que não creem, mas para aqueles que creem é poder de Deus para a salvação. Esse poder que te salvou é o mesmo poder de salvação que vai também alcançar aqueles que estão em sua volta. Deus não te chamou para você ser qualquer um. Deus chamou para você ser fonte, ser alguém que derrama esse poder, que derrama essa palavra também sobre a vida de outros que estão sedentos. Sejam cheios do Espírito Santo, evangelize utilizando a palavra e Cristo crucificado. A cruz me salvou. A cruz te salvou. Terceiro quer salvar tópico, aqueles que estão a igreja também que dá suporte à evangelização. Primeiro subtópico, o suporte da igreja. Aqui, nesse subtópico, ele é muito interessante, que nos ensina coisas valiosas e preciosas, que a igreja não somente enviou pessoas para poder evangelizar, para poder espalhar a palavra em outro lugar, mas também deu
o seu devido suporte. Que o suporte foi esse, baseado na palavra, foi quando Filipe espalhou a palavra em Samaria. Eles recebem a notícia que os samaritanos receberam a palavra, estão se convertendo, eles enviam Filipe, eles enviam João e Pedro para orarem pelos samaritanos, e eles são cheios do Espírito Santo. Isso aqui mostra que a igreja ela foi dispersada, mas não fragmentada, ela continuava unida. A igreja não somente envia, mas também dá suporte, para mostrar que nós somos um corpo bem ajustado e cada membro do corpo tem uma função. Enquanto um sai para poder espalhar a palavra, um sai para pescar, os outros ficam para preparar o peixe, os outros ficam para dar o suporte, os outros ficam para dar a ajuda que é preciso. Então, a prova de que a igreja de Jerusalém era unida foi que eles enviaram Pedro e João até Samaria. Os samaritanos, que antes tinham um grande preconceito e barreira cultural, agora eles já são mais receptivos em ouvir a palavra e crer no poder do Espírito Santo. Então, a gente vê aqui como é importante o apoio dessa obra de evangelização, o apoio dessa obra de se espalhar a palavra, o apoio da igreja. A igreja não somente envia, mas também apoia, mas também ajuda. Esse apoio ali mostra um princípio de frutos, porque quando Pedro e João chegam e oram, eles são cheios do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que agora foram evangelizados, agora eles estavam cheios para também sair e evangelizar outras regiões. Filipe tinha um extremo respeito pela igreja mãe, pela igreja de Jerusalém. Por isso que ele fez questão de anunciar, olha, diz lá que eles aqui recebem a palavra, eles estão se convertendo a Cristo, e isso fez com que houvesse um apoio, uma união entre aquele que sai para espalhar a palavra e aqueles que também têm condição de dar o suporte para que essa obra continue sendo feita. Na verdade, o evangelismo não é somente uma obra individual, ela é uma obra que inicia individualmente, mas que no final nós vemos que é algo totalmente coletivo. Um vai e o outro que fica apoia. Apoia como? Nos dias de hoje, seja em oração espiritualmente, seja emocionalmente, uma ligação, uma conversa, seja financeiramente. Não importa a forma, uns saem para poder fazer a missão, uns saem para poder evangelizar, e a igreja ela precisa dar o suporte necessário para que essa obra continue sendo feita e continue dando frutos. O apoio mostra que o fruto começa a chegar na vida daqueles que receberam a palavra. Filipe lançou a semente, essa semente brotou, germinou, agora está crescendo e está dando já frutos, porque a igreja envia apoio e ajuda, a igreja apoia, envia ajuda, e isso já começa a gerar frutos. Tem um comentário de Matthew Henry que ele diz: o envio de Pedro e João mostra que a igreja primitiva entendia a importância do trabalho em equipe. Não é só mandar, mas também é dar o apoio necessário para que a obra continue. Então, Filipe evangeliza e a igreja entende, preciso mandar Pedro e João, porque lá eles receberam. Eles precisam ser cuidados por alguém mais experiente. Alguém, como Filipe, talvez menos experiente, foi e levou a palavra. Mas alguém mais experiente, como Pedro e João, precisava também estar ali para acompanhar o crescimento e desenvolvimento daqueles novos crentes. Porque não é só números, não é só dizer, preguei e alguém se converteu. Precisa ter alguém para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento daqueles que receberam a Cristo e se tornaram uma nova criatura. Segundo subtópico, a igreja que discipula. Então aqui nós vemos que Filipe ele chega em Samaria, ele prega a palavra, as pessoas são convertidas e são batizadas nas águas, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Foi necessário Pedro e João ir até Samaria para poder orar por eles também receberem o poder do Espírito Santo. Então, esse apoio que a igreja deu não foi somente um apoio ao ministério de Filipe, mas também foi algo extremamente necessário para o crescimento
espiritual daqueles novos convertidos. A gente sabe muito bem que qualquer recém-nascido, você precisa ter mais cuidado, você precisa ensinar, ele vai crescendo, você precisa dar os ensinamentos, as instruções necessárias para que ele cresça e se torne uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida, uma pessoa de caráter. Assim também a fé cristã. Uns vão lá e jogam a semente, outros colhem, como o próprio Paulo disse isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então precisa ter um cuidado, alguém precisa regar, alguém precisa podar às vezes. Jesus disse isso, né? Eu sou, em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Quando o crente é amadurecido, ele entende que a vara que dá fruto, o pai limpa para que dê mais fruto ainda. Então, parte desse princípio para um amadurecimento de fé, a igreja enviou Pedro e João para que eles ensinassem agora também a doutrina dos apóstolos e uma vida cheia do Espírito Santo. Porque nova conversão consiste nisso, em ouvir a palavra, aceitei Jesus como meu Salvador, me batizei, testemunho público e uma vida cheia do Espírito Santo. É capacitação para testemunhar o Evangelho para outras pessoas. Então, houve ali um princípio de discipulado, porque não é somente dizer eu ganhei, não é somente dizer eu preguei, fui na rua e uma pessoa levantou a mão e aceitou Jesus, mas precisa ter o cuidado de conduzir até alguém que cuide daquela pessoa. A pessoa precisa ter um pastor, precisa ter uma pessoa responsável para cuidar, para orientar, para puxar a orelha quando for necessário, para poder conduzir para o caminho da vida, para o caminho certo, porque muitas pessoas acham que já são salvas só porque levantaram a mão e disse eu aceito Jesus, mas continuam vivendo a vida da mesma forma, porque não teve um acompanhamento, não teve um discipulado, não teve um preparo, não teve uma orientação. E o que está acontecendo aqui é justamente isso. Filipe está em Samaria, um lugar extremamente remoto, um lugar cheio de barreiras e preconceitos religiosos, e eles aceitam a palavra de Cristo. Eles aceitam, eles recebem Cristo, são batizados nas águas, só que ainda não receberam o Espírito Santo, até que Pedro e João vai e mostra a eles a doutrina do Espírito Santo. Oram por eles, eles são cheios, mostram para eles a doutrina dos apóstolos, para poder fortalecer eles, porque alguém cheio do Espírito Santo é capaz de suportar a tribulação, a aflição. A palavra de Cristo foi essa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. É uma veste sobre veste, é revestido, ou seja, alguém que está revestido no momento de frio está mais aquecido, está mais protegido. Então, para resistir à perseguição e às lutas que surgem no dia a dia, precisamos estar revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então, uma igreja que não somente evangeliza, mas também cuida. Uns vai para poder evangelizar, outros ficam para poder cuidar. Há uma polêmica até muito grande de pessoas que dizem: eu não evangelizo porque meu pastor não evangeliza. A missão do pastor é ficar para cuidar. Tem um pastor, amigo meu, enfim, amigo de longas datas, que não tenho nem palavras aqui para falar dele, que ele diz isso: ovelha que gera ovelha, não é pastor que gera ovelha, ovelha que gera ovelha. E é justamente isso que a gente precisa entender. Quem precisa gerar ovelha somos nós. Ovelha gera ovelha. Pastor cuida das ovelhas. O pastor está ali para poder guiar, para poder orientar, para poder conduzir no caminho correto. E nós, a união das ovelhas, que vai fazer com que outras novas ovelhas sejam geradas. Então, aqui a gente aprendeu nesse tópico, uma igreja que discipula, uma igreja que dá o seu discipulado, que forma novos discípulos. O evangelismo forma novos crentes, o discipulado forma novos discípulos, novos homens e mulheres de Deus que darão continuidade a essa missão. Terceiro subtópico e último subtópico: sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Isso aqui tem muito a ver com o que nós acabamos de falar no tópico anterior, que os apóstolos chegaram com a missão de trazer para aqueles novos crentes o poder do Espírito Santo. Eles oraram
e eles foram cheios do Espírito Santo. E aí Filipe continuou pregando com ousadia, com poder, sinais e maravilhas e prodígios. A igreja, ela não pode abrir mão da presença do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo o discipulado não está completo. É o Espírito Santo que nos impulsiona a continuar a crer, mesmo quando há desesperança, a crer mesmo quando tudo parece dar errado. Paulo mesmo fala isso: às vezes estamos entristecidos, mas alegrando a muitos, estamos perseguidos, mas não atribulados. Isso tudo aí é por conta do poder do Espírito Santo que há na vida daqueles que recebem a Cristo. Então, sem o Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Então, os apóstolos vêm para poder mostrar que, além deles terem ouvido a Cristo, além deles serem batizados nas águas, eles precisavam aumentar esse nível de intimidade com Deus e experimentar essa experiência que hoje nós conhecemos como a experiência pentecostal, a experiência do Espírito Santo, uma experiência que iniciou lá em Atos capítulo 2 e continua sendo derramado na vida daqueles que creem, na vida daqueles que abrem o seu coração para que o Espírito Santo venha nos encher e nos inflamar. Jesus disse isso: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vou deixar um outro Consolador, o Paracletos, ou seja, alguém da mesma essência, esse outro Consolador, alguém da mesma essência. Ou seja, como é que eu digo assim? Jesus está na minha vida, na verdade, é o Espírito Santo está na minha vida, que me leva até Cristo, que me conduz ao caminho de Cristo, que me faz sentir a presença de Deus. Então, sem o Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Sem o Espírito Santo, o crente ainda está incompleto. O crente recebeu a cruz, recebeu o batismo nas águas, mas ele precisa aumentar o seu nível, buscar em oração o batismo com o Espírito Santo. Paulo disse isso para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi dado por imposições de mão, de oração. Então também, irmão, busque em Deus em oração. Peça que pessoas orem por você. Você que quer o batismo do Espírito Santo, você que quer ser cheio do Espírito Santo, e ainda não é, peçam que ore também, busque em Deus, porque Deus ainda hoje, ele continua batizando e enchendo os seus filhos com o Espírito Santo, porque o que nos faz prosseguir, o que nos faz continuar, o que nos faz não recuar, mesmo diante de tanta ofensa, mesmo diante de tanta perseguição, mesmo diante de tanta dificuldade, o que nos sustenta é o Espírito Santo. O que nos mantém na caminhada é o Espírito Santo, porque Jesus mesmo disse isso, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós começamos a errar o caminho, é esse Espírito Santo que habita em nós que começa a nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo para nos mantermos firmes na caminhada, olhando, tendo nosso alvo firme em Jesus Cristo, o único autor e consumador da nossa fé. Sem o Espírito Santo, o discipulado estará incompleto. Seja cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sinopse 3. A Igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Fazendo uma recapitulação aqui desse terceiro tópico, o suporte da igreja, a igreja que discipula, e sem o Espírito Santo o discipulado está incompleto. Falamos aqui nessa parte final da nossa aula sobre a missão de todo crente, que é evangelizar, a missão da igreja, que é discipular, e também mostrar que sem o Espírito Santo o discipulado está incompleto. Paulo disse isso em Efésios: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Conclusão da nossa lição. Nessa lição nós aprendemos que a perseguição, por mais que ela foi dura demais, ela não foi capaz de paralisar a igreja. Ela não foi capaz de fragmentar, de deixar a igreja dividida, porque reino dividido
não subsiste. A igreja se expandiu, mas não se fragmentou, não se rachou, não se repartiu. Pelo contrário, continuou unida com o mesmo foco, que era espalhar o evangelho por toda as cidades. Filipe foi para Samaria, um lugar duro e difícil pelo fato de ele ser judeu, e lá ele pregou. A Bíblia não detalha a pregação de Filipe, mas deixa claro que ele pregou a palavra e pregou Cristo crucificado, porque esse deve ser o foco da nossa pregação. Cristo e Cristo crucificado. Nós não devemos inventar novos métodos para poder trazer as pessoas, enganando as pessoas ou iludindo a fé. Tem muitas pessoas com a fé frustradas que entram na igreja hoje e saem amanhã até falando mal da igreja. Por quê? Por conta de métodos de pregações. A Bíblia nos mostra que o único método de pregação que deve ser nosso é a cruz de Cristo, porque foi pela cruz de Cristo, foi por aquele sacrifício na cruz, foi pelo amor de Deus derramado naquela cruz que nós hoje somos salvos e que outras pessoas também alcançarão a salvação. Assim também hoje a igreja deve ser relevante, frutífera, apoiar os missionários, apoiar aqueles que levam a palavra e sempre discipular, mostrando que sem o Espírito Santo nenhum crente sobrevive às tribulações e aprovação. Sem o Espírito Santo nós vamos nos contaminando pelo caminho e paramos, mas o Espírito Santo ele é importante porque ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que todos nós, através do Espírito Santo de Deus e da cruz de Cristo, possamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos espirituais, como está escrito lá em Gálatas. Nós possamos refletir a imagem de Cristo através da pregação da palavra, e que Cristo seja sempre o centro da nossa pregação e o centro da nossa vida. Vai passar no slide aí do lado aqui também as perguntas e respostas. Leia, pausa o vídeo, leia. Eu creio que Deus vai edificar a tua vida. Eu creio que se você prestou bem atenção nessa aula, você não vai ter dificuldade alguma nas perguntas e respostas.